E às vezes a pessoa ela está pensando, não, é o seguinte, eu não estou fazendo mal para o próximo, né? Eu já ouvi muito isso, eu não faço mal para ninguém, o mal que eu faço é para mim Um mesmo. dia você está andando, pá, cai no bueiro, sai todo sujo e tal. Aí, beleza, saiu e tal, sujo e tal. Outro dia, vai lá e distraído para cair no bueiro. E tal. No outro dia, e dia após dia, com o tempo, eu vejo o bueiro, eu vejo o buraco e eu pulo. Certo? Então, o convite de Deus para a gente é que não só eu olhe para o buraco e me desvie, mas que eu passe a traçar um outro caminho, pegar uma outra rua. Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Sala 1. E aqui recebendo mais uma vez o nosso amigo pastor Max, Stefan Max. Amigo, se apresenta aí mais uma vez para a nossa galera aí. Eu sou Max, muito prazer. Eu sou filho da minha mãe, Ieda. Beijo. É isso. É isso aí, Ieda. É isso, dona Ieda, Sim. um abraço para a senhora também. Está na Suíça? Isso. Aí, que beleza, hein, Guilherme? Olha aí. Vai chegar na Suíça esse vídeo, hein? Um dia a gente vai lá comer um queijo com a dona Ieda. Eu falei para ele que ele tá me Aí. devendo um chocolate, cara. Um chocolate de lá. Chocolate, queijo e tudo, cara, nos Alpes. E Quero aí, Guilherme? aproveitar Coisa já e lançar os chocolates da minha mãe. Veja só, hein? Eu quero deixar aqui agora também o Guilherme, né? Quer dar um abraço aí, mandar um abraço para a mãe também? Abraço pra minha mãe, pro meu pai. Sei que ele não assiste, mas um dia, quem sabe. Quem sabe? Minha família toda, um beijo pra todos vocês. Eu ainda não mandei um abraço, eu acho, aqui para minha mãe. Vou mandar um abraço aqui para minha mãe, a dona Marta, também o meu pai, o Vando, né? Que estão lá em Guarulhos. Um abraço para vocês aí. Família minha é muito grande, então eu não vou aqui começar a mandar abraço para todo mundo, para toda a família Araújo aí, senão vamos passar aqui. Meu pai tem 16 irmãos, cara. Aí se eu for mandar para todo mundo aí... Acho que é um número... agora ficou 15, né? Um infelizmente faleceu. Mas... Bom, eu vou falar aqui, todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. Ó, parece beleza. azul. Um agradecimento especial para uma galera que não aparece aqui nas câmeras. Ô, isso legal, aí, essa importante. galera é fera, viu? Tem o Matheus, o Ucho, a Mariá. Tem uma galera da pós-produção, o Weber Giroto. Quem faz nossas artes, todas as artes do Sala 1, o Gigove, o Renan Gigove. Um abraço especial para o Renan Gigove. Olha lá, o Matheus Aí, tá tá dando... aparecendo aí agora. Aí, ó. Maria. Ainda não tá aparecendo. Isso aí. Muda aí, Mariá. Aê, Maria, dá um tchauzinho, Dá um Maria. tchauzinho. Ó o Ucho ali, ó. Ucho. Eu vou filmar o câmera. Eu vou filmar Olha só, o câmera. agora vai lá, Matheus, Agora filma o você. Matheus, Cadê vai ele? Cadê filmar ele? o Matheus agora. Aham, Aê, moleque. Matheus, isso aí. Bom, mas além disso... Esse é o Max. Além dessa galera toda, enfim, que vocês acabaram de ver, tem outros que vocês não conhecem porque ficam no pós-edição. E aí a gente vai colocar uma fotinha aqui na edição. Beleza. Coloca uma fotinha de todo Isso aí. mundo. E o importante, pastor, seguir a comunidade jovem, né? Tem um Legal. Temos a comunidade jovem do NASP agora, né? Uma nova página perfil também, um do perfil Instagram. no Instagram, acompanha lá também. E pedir para você que está participando, se inscreva no canal da igreja aqui, o NASP HT, tá bom? Manda pra tua E também galera. Compartilha, manda Isso. aí, porque a gente precisa chegar um pouco mais aí, né, Guilherme? E vai vir coisa boa aí nas próximas aí, vamos ter umas coisas boas, uma surpresa aí para alguém que está participando conosco aí. E é na pegada do que a gente falou na lição anterior, né? Na semana passada. Coisa boa, a gente quer bem para os outros, né? Então pega É esse isso aí. link, manda para a família inteira, joga lá no grupo de WhatsApp, publica no seu story e vai ser bênção. Então vamos lá, vamos caminhar agora para a nossa lição. Eu quero convidar aqui agora o Guilherme para fazer uma oração, amigo. Claro. Por favor. Então, assim como você está, inclina a sua cabeça e vamos orar. Querido Senhor, nosso Deus, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado e obrigado porque o Senhor nos visita, nos recebe agora, nesse momento, para estudarmos a tua palavra. Que nós possamos receber aqui o teu Santo Espírito no nosso coração e aprendermos de ti a tua vontade. É isso que oramos, no nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Isso aí. Então, nós vamos recapitular aqui a lição de número 8, tá bom? Escolham a vida. Bem sugestivo, hein? Olha que bacana. Escolham a vida. Verso para memorizar. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que ele propus a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30, versículo 19. Pastor Max, esse aqui, rapaz, esse texto aqui É de quase Moisés, um spoiler da lição, cara, né? Ele está e é puxando forte, lá o hein? final. E aí, meu amigo? Bem forte essa daqui, hein? O que você me diz? Cara, eu amo esse verso. Ele é muito forte para mim. Quando a gente está nesse aprendizado cristão, quando a gente é jovem, a gente está aprendendo a se desgarrar do meu pai e minha mãe não deixa, certo? Para compreender que esse é o certo e é por isso que eu vou fazer. Não porque alguém está me supervisionando, mas porque eu entendi por amor, entendi que alguém me ama e me deu essa palavra e agora eu respondo ela a partir disso. E esse verso, olha o que ele fala. Hoje tomo as testemunhas dele, quem que é? O céu e a terra. Eu acho isso demais, cara. Eu acho demais, porque ele poderia muito bem falar, sua testemunha é o seu pastor. Se a testemunha é o pastor vai ficar ali, ó, opa, errou aqui, ó, pecou e vai para o inferno. Toma como testemunha teu pai e a tua mãe. Não. Então a testemunha é quem? O céu e a terra. A gente está ali, como fala em Eclesiastes, debaixo do sol. Ou seja, a sua testemunha é você mesmo. Certo? É o seu dia a dia. Você, quando você peca, cara, você tem que, e você vive em pecado, eu estou falando assim, quando a pessoa aceitou certo pecado para ela, seja mentira, para usar no seu trabalho ou em qualquer outra coisa, e ela está exercitando isso, todo dia ela tem que se olhar no espelho e saber que o canalha que ele é. Levar aquilo para o travesseiro e conviver com aquele pecador, com aquele rebelde, certo? Então ele está falando, ele está chamando aqui, é um chacoalhão para responsabilidade, alta responsabilidade. Sua testemunha é o céu e a terra. Contra você, te propus a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe a vida. Na vida você vive, na morte você morre, certo? Então é um apelo à lógica e é um apelo à maturidade. Eu acho esse verso assim sensacional. Muito bom. E Guilherme, é o seguinte, o que o Marcos está falando aqui parece ser meio lógico, né? Você escolher a vida do que escolher a morte. Mas você sabe que não é bem assim, né? É como você falou na lição anterior, eu lembro das suas palavras ali, né? O engano ele não aparece 100%, ele é maquiado, né? A maldade nunca vai ser servida num prato de maldades, assim. Você fala, nossa, isso aqui é esclarecidamente mal. Vem num... Por exemplo, a lição, ela traz uma história logo no começo ali de uma jovem que teve câncer, ou uma doença cerebral, não sei se é câncer, mas enfim, uma doença terminal já no seu cérebro, e daí ela escolheu a vida do jeito que ela entendia que seria a vida, né? Ela escolheu se congelar, ela escolheu que congelassem ali, então, o seu cérebro, para que, num futuro, com o avanço da medicina, a evolução da ciência, ela continuasse a viver. E a gente, quando a gente fala sobre escolher entre vida e morte, a gente está enganado, igual essa garota. Porque o inimigo ele quer que a gente pense assim, que a gente esteja falando dessa vida aqui, que a gente esteja focados em ter uma vida de prosperidade aqui. E não é bem isso quando Deus ele propõe, quando ele abre essas opções, essas duas opções, não é sobre isso que ele está falando. Ele fala de uma vida que não acaba, uma vida que não vai ter fim. Então, obviamente, não é essa daqui, porque nesse corpo aqui, nesse organismo, esse equipamento orgânico, a gente tem uma limitação. A gente sabe que Jesus, enquanto ele não volta, todos nós aqui estamos condenados à morte. Mesmo que a gente congele o nosso cérebro, ou, enfim, olha Lázaro, que foi abençoado e saiu da tumba. Lázaro voltou a morrer. Então, Jesus, quando ele cura Lázaro, ele não dá vida eterna para ele ainda. Mas isso continua na nossa escolha.
Isso vai ficar sempre na escolha do ser humano. Quando ele fala assim, escolha entre a vida e a morte, ele está falando assim, escolha estar do meu lado, porque se você quiser estar do meu lado, eu vou te trazer para viver comigo. Se você escolher não estar do meu lado, desculpa, mas você vai continuar por aí, você vai Que viver bonito. os seus 80, 90 anos, bem, talvez, mas vai ficar por aí, vai ficar por isso. Muito bom, porque aqui na lição ela vem falando um pouco sobre a árvore da vida, né? Vem mostrando um pouco sobre isso ali, e sobre esse encontro, na verdade, ali, né, Max? E aí eu queria ver um pouquinho sobre isso aqui, né? Está ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu queria ler aqui esse texto, Gênesis, Vamos capítulo lá. 2, versículo 8 e 9. Deixa eu só pegar aqui. A Bíblia do pastor está se desfazendo na mão do pastor, olha só. Por Minha isso que Bíblia, olha aqui, minha ó. Bíblia eu vou entregar para o Rodrigo Silva. Olha aí. Ela é Eu tô uma falando- você verdadeira... tá falando da sua, eu estou falando da minha, Ele- cara. Que ela Ah, tá é? se desfazendo da minha mão aqui, ó. Mas, Tanto que já, rapaz... né? Só eu que estou com uma Mas Bíblia é tipo- novinha aqui, Olha aí, porque tá foi vendo? presente da minha esposa, então tem Ô, que fazer louco, esse tem que usar, tem que usar. jabá Aí, aqui. ó. Mas Beleza. eu costumo Novinha. dizer que é um tipo de troca. Quanto mais desgastada fica a minha Bíblia, mais novo eu fico. Né? Aí, Mais que renovada eu benção, fico. hein? Oh, Aí Na sim, moral. amigo. Bênção. É que, aparentemente é assim, né? Você olha realmente que foi usada, né? Pelo menos, Pois né? Aqui, ó, diz assim, ó, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, ó. E o Senhor Deus plantou um jardim, no Oriente, no Éden, e colocou ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a alimentação. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos dois tipos aqui, né? Mas essa referência aqui, na verdade, nós queremos falar um pouquinho aqui sobre essa questão aqui, né, da árvore da vida, né? O que ela simboliza e o que ela representa, pastor Max? O que você me diz aí, amigo? Legal. O que havia na árvore, naquele fruto de substância que proporcionava a vida eterna? O que a Bíblia dá a entender, na opinião de vocês? Uma substância, É que pastor? substância que ela tinha Uma que dava substância vida eterna? sobrenatural que É. Deus implantou ali, uma semente. Uma semente da células vida. tronco, sei lá, aquelas coisas que colocam no comercial, né, do salgadinho ou do biscoito para os pais comprarem, né? Ela tem zinco, tem... É sei ferro, lá, cálcio. Exato, Bah. né? A Bíblia dá a entender que não havia uma substância... Carbono e água. Exatamente. Era uma fruta. Ponto. O verdadeiro poder não estava no fruto, estava na obediência. Estava acima da obediência, certo? No relacionamento, na confiança de um com o outro, certo? É algo que acabou sendo quebrado, né? Mas ela era apenas um símbolo, certo? A Bíblia tem vários símbolos de confiança. Ela tem o sábado, ela tem a família, e ali estava colocada como um objeto ali de exemplo que era a árvore. E que passa pelo lance da escolha, né? Esse símbolo. O relacionamento sempre vai ser uma escolha, né? Por exemplo, quando todo mundo aqui é casado, né? Quando a gente escolheu o casamento, a gente escolheu amar uma pessoa, a gente escolheu viver com ela para sempre. É uma escolha. E esse ato aqui, quando Deus ele coloca as árvores, ele dá essa escolha, fala assim, é a escolha de amor mesmo. Você me conhece, me obedece. Me obedece e aí você tem a árvore da vida. Me desobedece na árvore da ciência, do bem e do mal, e, enfim, você arca com todas as consequências da sua escolha. É interessante, nós estamos falando um pouco sobre isso aqui, essas questões de escolhas, né? E infelizmente, ficou, quando o pastor Max falou aqui, não, fica óbvio, né? Escolhe a vida, né? Mas nós vemos, né, Max, que Satanás, ele é astuto, né? E ele gosta de fazer essa contrafação, assim, entre o bem e o mal, ele se mistura, ele se mescla, e gosta de andar nessas duas características, né? E às vezes a pessoa ela está pensando, não, é o seguinte, eu não estou fazendo mal para o próximo, né? Eu já ouvi muito isso, eu não faço mal para ninguém, o mal que eu faço é para mim mesmo, eu já ouvi muito disso, né? Só que aí o interessante é que quando a gente começa a estudar a Bíblia, e talvez você que está em casa, talvez
tem esse mesmo pensamento. Não, eu não faço mal para ninguém, eu estou fazendo mal para mim. Mas aí o texto, né, e Moisés, ele é bem enfático em dizer o seguinte, ó, ou você, eu estou propondo aqui, na verdade, Deus, né, está dizendo através de Moisés, né, estou propondo para você bênção ou maldição, morte ou vida, né? E o interessante é que Satanás, ele nunca mostra assim, não, você vai morrer. Não é como, por exemplo, né, aí agora vai entrar aqui num episódio de uma série que a gente assistia quando era criança, que tem um professor aí, e ele vai lá e coloca assim, ele desenha uma caveira, está ensinando o pessoal ali, né? E aí essa caveira, não quero dizer de novo, eu vou falar da minha idade aqui, cara, peraí. Não, mas Chaves é atemporal, cara. Aí, ó. Desculpe. Tá vendo, ó? Meu avô assistiu, meu pai assistiu, eu assisti, meus filhos assistiram. A minha menininha mais de geração novinha, em geração. ela chama Chapolin Colorado, ela fala Tampolim Colorado. Ela fala assim, Que fofo. Tampolim Colorado. Hoje Que de manhã ela fofo. estava falando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? No rótulo, por exemplo, no rótulo de remédio, né? Assim, tá lá, né? A caveira para você não comer ou tomar, senão você vai morrer. E em estações de eletricidade também, ó, perigo, você não entre ali, senão você vai morrer. Mas aí, por exemplo, cara, vamos ser bem abertos aqui, cara. Né? Você aí, me desculpa, você que está em casa aí. Mas, por exemplo, para hoje, algumas coisas que aparecem na televisão, não está mostrando lá. Não tem rótulo, não, né? Não tem rótulo, não, você vai morrer. Se você escolher isso aqui, lá na frente você vai morrer. É que nem, por exemplo, campanha de cerveja, cara. Campanha de cerveja só mostra pessoas ali esculturais, com corpos esculturais, alegres, felizes, na praia, curtindo, é assim? É ou não é? Mas ninguém mostra a consequência depois daquilo ali, entendeu? Ninguém mostra como uma pessoa se comporta depois que, por exemplo, pega o carro embriagado e vai dirigir. A consequência dos atos e das escolhas. E aqui está dizendo um pouco sobre isso. E Deus, na verdade, Ele alertou a Adão e Eva ali, quando eles tomaram essa decisão. E você falou muito bem, né, Max? Essa questão aqui. E aí eu quero entrar nisso aqui agora. Não tem meio termo para Deus, né? Não existe um meio termo. E nós estamos vivendo em uma geração que, não é bem assim. Sempre tem esse aqui, ó, não é bem assim. Ó, vamos olhar por outro lado, tal, né? Chaves hermenêuticas e coisas que tentam confortar aquilo que vai no meu coração, né? O ser humano é assim. E a gente aprendeu isso, explico por quê. Minha esposa é pedagoga, né? E a gente às vezes está conversando sobre as coisas e é muito, muito nítido a gente perceber que você não precisa ensinar uma criança a fazer o trem errado. Não precisa. Isso ela aprende sozinha. Agora, para você ensinar o certo, tem que ficar, trabalha e chama. Naturalmente, a gente escolhe o erro. Então, pastor, basicamente, na hora que, nesse contexto, né, a gente tenta acariciar não, a gente tenta acomodar as nossas verdades na hora que a gente abre a Bíblia, por exemplo. A gente tenta acomodar aquilo que vai de encontro com aquilo que a gente acha que é a coisa. E a gente se esquece que Deus ele é bastante simples. Ele não fica fazendo devaneios, é binário. É A ou B, é vida ou morte. E ele faz isso porque ele nos ama, ele quer simplificar a coisa para a gente. Ele não quer que a gente fale assim, nossa, para a salvação tem um negócio tão complexo, a gente tem que estudar um monte de coisa. Deus ele não quer saber disso. Ele fala assim, é tão simples. E hoje a gente acaba complicando algumas coisas, né? O nosso papel é, com amor, demonstrar qual que é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é de amor. A vontade de Deus nunca vai ser que pessoas julguem pessoas, que pessoas condenem pessoas com palavras, com ações, mas que pessoas salvem pessoas. A Bíblia, a lei, ela só vai condenar a gente, mas a Bíblia, a palavra de Deus, só tem um papel, é de salvação, é um papel de amor, é um papel de acolhimento. Mesmo então a gente vendo, foi isso com o povo de Israel. O povo de Israel escolhendo a rebelião, Deus ele abençoou o povo e multiplicou o povo, mais do que as estrelas contáveis e incontáveis, mais do que os grãos de areia. Então, assim, Deus ele continua sendo um Deus de amor, apesar da gente ser falho. O que Ele pede para a gente é a nossa fidelidade em resposta a esse amor que Ele nos dá de graça. Enfim, estou filosofando já, né, Max? Vai lá. Cara, o que eu acho legal desse relato é porque muitas vezes a gente tá lendo ali, né?
assistindo algum material, né? E ali ele mostrando como foi, né, o Gênesis, e a gente lê e fala, mas como é que ela foi lá e comeu, né? Tava Poxa tão vida, fácil. Eu não ia tão comer, óbvio. não, eu não. Não, eu não, imagina, exatamente. Mas como se eles não precisassem viver pela fé. Como se tudo fosse muito preto no branco, certo? E, cara, todo mundo vive pela fé. Todo mundo precisa viver pela fé. Se coloca no lugar de Adão. Adão acorda, e aí Deus fala, oi, eu sou Deus. Quem sou eu? Não, eu que te criei. Do nada, né? Do nada. Eu peguei e soprei no seu nariz e te fiz um boneco, você viveu, e eu mando em você, e a vida é assim, ou seja... Adulto já, né? Cara. Ele não foi aprendeu, não teve uma crescendo. caminhada, né? Esse ponto que eu quero chegar, entendeu? De que ele teve, lógico que ele via que Deus era superior em poder, etc. Mas o que eu quero dizer é que ele teve que viver pela fé também, certo? E aquele diálogo com a serpente da mulher, ele toca nesse apelo, ok? Inclusive, naquele livro, né, Os Escolhidos, de Ellen White, mostra que a serpente foi lá e falou, não, eu mordi isso aqui, agora eu sou Deus também. E eu posso criar. Tô falando. Exato, eu posso criar também. Então, ó, Deus ele não te contou exatamente como as coisas são. Então, e todo mundo precisa viver pela fé. E todo mundo tem fome de conhecimento, certo? A gente tem aquele a famosa logo da Apple, certo, né? Que é aquela maçã, né? Quando foi perguntado a Steve Jobs, por que a maçã, né? Antes, o símbolo era justamente com Newton, né? Tinha Newton debaixo da árvore e a maçã ali em cima. Mas as maçãs que mudaram o mundo, né? Que eles falam, né? As 3 maçãs que mudaram o mundo. Ele falou, a terceira maçã que mudou o mundo foi a minha, da Apple. A segunda foi a de Newton, que caiu ali e aí ele descobriu ali a gravidade, né? Toda a lei que está por trás disso. Mas a primeira foi a que gerou a fome do conhecimento, que foi a do conhecimento do bem e do mal, que não foi uma maçã necessariamente. Muito bom, né? Eu conheço um pastor, cara. Esse pastor, ele se veste de astronauta, cara. As ideias? Aí, não, é bem bacana, né? Uma semana que ele faz tal, né? Eu estou falando isso aí porque é o seguinte, ele falou aqui, o pastor Max, né? Ele falou que Adão, ele acordou assim e viu Deus, né? E às vezes nós buscamos esse conhecimento, da onde a gente veio, né? E para onde a gente está indo, né? Mas Adão, ele era o único que sabia da onde veio e para onde ele estava indo, né? Porque ele estava vendo o próprio Deus à sua frente. Nós, por exemplo, hoje estamos limitados. Podemos ver Deus na natureza, no sobrenatural íntimo na nossa vida, mas Adão ali, como você mesmo explicou, né? Ele já sabia, né, da onde ele estava vindo, esse aqui me E não criou, foi porque tal. ele sabia mais que foi mais fácil para ele. Não. E aí, essa questão do sem meio termo, né, é apresentado por Jesus. Você só tem 2 caminhos para seguir, entendeu? Ou você vai escolher um lado ou outro, não existe o meio, né? Tem aquela lição bem antiga, aquela história que a gente sempre ouviu do muro, né? Do muro. Essa aí você já conhece. Mas veja só que a lição ela vem falando sobre isso aqui, 2 caminhos, 2 senhores foram colocados diante da humanidade, né? E aí nós falamos um pouco ali sobre isso, só que infelizmente a lição ela fala sobre essa questão da vida ser o bem, a morte representar o mal e a bênção e maldição, né? E Satanás, né, nós chamamos isso de contrafação, ele mistura a verdade com a mentira, para ter um resultado depois. Então, isso acontece, por exemplo, em determinadas áreas, em conhecimentos e fases da nossa vida. Aquilo que vocês falaram no começo, da questão do pai, né, da gente não acelerar o processo e ouvir mais o pai, né? Então, também nos remete à ideia de Adão e Eva no jardim, de ouvir o pai. O pai está dizendo aqui, não faça isso, vai ter essa consequência. Mas mesmo assim eles escolheram ali, né, Carricho, eles escolheram ali a maldição. E eu quero
ouvir um pouco sobre isso de vocês, desse discurso aí, sobre esses acontecimentos que o povo, ao desobedecer a Deus e quebrar-se as suas promessas da aliança, aqui em Deuteronômio 30, fala sobre começa sobre a promessa, né? Mas também fala sobre como eles caíram em desobediência e seriam punidos, né, com o exílio. E aí, meu amigo? Isso aí me remete um pouquinho. Eu queria falar um pouco sobre isso depois, mas eu queria ouvir de vocês aí sobre isso. Bom, só para, talvez, na minha fala anterior, para que não ficasse nenhuma dúvida, né, não ser mal interpretado. Quando eu falo aqui que Deus simplifica para a gente e que a escolha é um lado ou outro, tudo que o pastor Max falou faz um sentido porque a gente complica no nosso lado. A gente, na nossa vida, na nossa escolha, na nossa natureza pecaminosa, a gente tem uma tendência para complicar as coisas. Então, Deus, a coisa nunca vai ser fácil porque nós complicamos. Na vontade de Deus, Ele queria que fosse bem simples. Mas nós, na nossa natureza, a gente acaba complicando, a gente acaba distorcendo, a gente acaba atrapalhando o plano de Deus, que era algo simples, que era algo elevado e bonito, porque Deus, ele é assim, ele não se esconde. Quem se esconde atrás de meias verdades é a oposição, é o outro lado, é o inimigo. Oposição foi boa. Porque Deus, ele sempre vai ser transparente, vai ser claro para todo mundo e não vai deixar dúvidas. Tanto que Deuteronômio, capítulo 30, os versos 15 a 20, a gente tem essa dicotomia, a vida e o bem contra a morte e o mal. A vida e o bem, ela está ligada à obediência, a morte e o mal à rebelião. Então, assim, eu não tenho mais o que falar. Acho que a gente já falou várias vezes a mesma coisa. Mas, mais uma vez aqui, Deuteronômio 30, ele demonstra esses dois caminhos, essas duas opções para o povo escolher e seguir. E a lição ainda ela complementa com o que o pastor acabou de falar. Não há meio termo. Não há nenhum lugar neutro para se estar. No grande conflito, no cenário do grande conflito, quando você, amigo, irmão que está assistindo aqui, olha para o grande conflito, você vai ver justamente esses dois lados. E quando você olhar para alguma coisa e achar que aquilo ali existe uma neutralidade naquilo, você está enganado. A neutralidade já é do lado mal. Muito bom. Pastor Max? Cara, quando a gente fala sobre pecado, a gente está falando sobre consequência. Imagina se o pecado não tivesse consequência. Tá? Imagina se a pessoa, né, o adolescente que faz sexo irresponsavelmente, não tivesse esse choque. Quantas pessoas que a gente conhece, que só quando depois, que vivia a vida como queria, e só depois quando engravidou, aí tomou juízo. Certo? Ou seja, a consequência é um convite à mudança. Um convite a um aprendizado. E até Deus é especialista em recomeços, né? Em recomeços. Então, a gente precisa parar de olhar Deus ali só como o carrasco, mas também como um disciplinador. Alguém que quer o nosso melhor, certo? E a gente está caminhando num mundo que não quer consequências, certo? Que você fica grávido, aqui já toma um remedinho aqui, está tudo certo, certo? Então, Deus preparou as consequências como meios de recomeço e de crescimento, confiando de que a gente tem essa capacidade de se reinventar, de recomeçar, de olhar para trás e falar, não, isso aqui foi bom para mim, eu errei e tal, mas não, isso aqui foi positivo para mim. E a lição vem falando sobre isso, né? O mandamento não é muito difícil. Eu até separei aqui, pode colocar aí, amigo. Ó. É que eu estou sempre colocando o microfone. Diz assim, ó, porque este mandamento, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 11 e 12. Porque este mandamento que eu hoje te dou não é inatingível para ti, nem está distante de ti. Não está no céu para que possas dizer, quem subirá ao céu por nós? E trará até nós e nos fará ouvir que cumpramos? Não está além do mar para dizer, quem passará além do mar para nós? E o trará a nós e nos fará ouvir para que cumpramos. Então, veja só,
veja que o que nós estamos falando aqui, dessas consequências, né? E veja só, não é um papo chato não de tiozão aqui não, cara, né? Que às vezes pode achar que nós, tá aqui 30 anos, né? Já estamos anos 80 aqui, eu sou anos 80, cara, eu sou... Não entrega, pastor, Não, não nada entrega. não, cara, nada não, é assim mesmo. Chegou, né? Chegou, infelizmente, mas é assim, o que nós aprendemos com isso é o seguinte, a gente passa por momentos na nossa vida que outras pessoas não precisam passar, entendeu? Então, por exemplo, tem coisas que nós cometemos no passado e passamos por essas coisas e pagamos por consequências que, por exemplo, o jovem que está ouvindo a gente aí, está assistindo, não precisa passar agora não, entendeu? Ele não precisa passar por aquilo para ele dizer assim, olha, tá vendo? Bem É a que sabedoria, falou, né, pastor? entendeu? É a sabedoria de aprender com o erro do outro. Ok? A inteligência é ver o erro de alguém, né? Ou ver o meu próprio erro, melhor dizendo, e aprender com o meu erro. A sabedoria é eu não precisar errar para aprender. Certo? É não precisar ter cicatriz e aprender com a cicatriz do outro. Sim. Pronto, daí que vem o lance que a gente estudou em algumas lições atrás, da educação dos pais. Certo? A perspectiva dos pais, ela é uma luz para quem não aprende com os erros dos meus pais. Talvez eu vou acabar, como a gente é pecador, a gente vai acabar errando com outra coisa. Ok? Porque a gente é pecador. Mas com o erro do meu pai, eu não vou aprender. Eu não vou repetir. Certo? E aí eu vou procurar aprender com os meus próprios erros. Ok? E isso é sabedoria. É olhar para o Levi, para quem está está ensinando aqui, e falar, cara, entendi o caminho. Entendeu? É a história do buraco, né? A gente está num mundo em que está normatizando você. Você um dia está andando para cair no bueiro. Cai no bueiro, sai todo sujo e tal. Aí, beleza, saiu e tal, sujo e tal. Outro dia, vai lá e distraído para cair no bueiro. E tal. No outro dia, e dia após dia, com o tempo, eu vejo o bueiro, eu vejo o buraco e eu pulo. Certo? Então, o convite de Deus para a gente é que não só eu olhe para o buraco e me desvie, mas que eu passe a traçar um outro caminho, pegar uma outra rua, certo? E aprender, isso é sabedoria, certo? Sabedoria, ela pouco tem que ver com o que eu sei, mas com o que eu faço com o que eu sei. Muito bom. E sabe o que é mais legal nisso? De um momento, eu não sei como que funciona, se é automatizado esse processo, mas em algum momento, a escolha, né, de caminhos diferentes, igual o Max estava comentando aqui, ela não precisa mais ser necessariamente uma escolha, ela passa a ser algo natural. Por que isso? Exato. Aquilo que o pastor acabou de falar ali, ó, de Deuteronômio capítulo 30, dos versos 11 a 14, quem quiser, volta ali, você vai ver. Deus, ele faz algo, Moisés, por meio de, recebendo de Deus, inspirado por Deus, ele faz algumas perguntas, né? Onde é que você acha isso, né? Onde é que está essa facilidade, esse entendimento e tal? E ele mesmo responde no verso 14, que a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Ou seja, Deus, ele não pega e não traça metas, não coloca coisas muito difíceis para a gente. A partir do momento que a gente escolheu andar com Ele, Ele fala assim, eu vou pegar essa palavra, e a palavra a gente já sabe o que ela significa, né? Ela tem a ver com poder, foi a palavra que fez as coisas surgirem. Jesus usava a palavra para curar, e essa palavra Ele pega e fala assim, ó, está na sua boca e no seu coração. Poxa, eu não vou permitir que Deus coloque alguma coisa no meu coração que eu não queira. Deus, a gente nunca viu, isso é engraçado, a gente nunca viu alguém endeusado. Deus, ele possui o contrário, do outro lado acontece, né? Na tentativa de fazer as coisas. Mas Deus, ele não faz isso. Endeusado não, né? Mas o outro lado... Então, e é isso que Deus está falando aqui. Se você quer, eu coloco no seu coração, para facilitar. Não tem mistério essa palavra, essa verdade. Essa é a vontade de Deus, que a gente aceite e Ele coloque isso no nosso coração para que as coisas se tornem mais naturais, contra a nossa natureza, porque a nossa natureza é o contrário disso tudo, né? Mas, de alguma forma, Ele coloca a sabedoria
né, para a gente, o princípio dessa sabedoria nos leva a escolhas saudáveis e uma vida de escolhas melhores, mais, enfim, corretas ao lado da vontade de Deus. Aqui para nós irmos já para o nosso final, né? Eu queria ouvir do Max aqui as considerações finais, né, Max? Está falando aqui um pouquinho sobre a questão de adoração, né? Aqui diz bem assim: o cerne da aliança entre o Senhor e Israel era a adoração, né? E continua sendo, né, Max? Continua sendo a adoração. Com certeza. Nossas atitudes, todos nós agimos por imitação, certo? Todos nós agimos por imitação e o livro de Deuteronômio, ele é um monumento a isso. Ele mostra, ou você imita os erros dos seus pais, ou eu posso te ensinar o caminho. E Deus traça o caminho, Ele é o primeiro, certo? E Ele sempre usa alguém, todos nós temos alguma referência boa. Talvez seja mais difícil, alguns não encontram essa referência na família, mas o ponto, e eu acho que assim, o que mais me atingiu da lição foi, o que Deus está querendo mostrar para você é que o bem, nessa briga do bem e o mal, o bem não é o oposto do mal. O bem é acima do mal. O mal é o esvaziamento da virtude. Não ande vazio. Deus te dá vida para que você viva em abundância. E isso só se encontra no originador, naquele que soprou vida na gente, que foi o próprio Deus. Muito bom. Guilherme, suas considerações, amigo, também aí, finais? Pastor, tudo nesse conflito tem um pano de fundo a questão de adoração, invariavelmente. Começou, sim, na rebelião, alguém que queria adoração para ele mesmo, e passa para a gente em todas as nossas escolhas. Literalmente. Toda vez que a gente escolhe o mal, na verdade, a gente está com o foco na adoração errada. A gente, por exemplo, quando a gente... enfim, o pastor comentou sobre o caso de um assassino, né? Ele escolheu matar aquela pessoa porque ele achava que ela não ia ser... Aliás, que ele achava que o mundo dela, o universo dela, seria melhor sem aquilo. Ou seja, ela estava adorando a ela mesma. E toda Sem vez dúvida. que a gente erra, independente de qual erro que seja, a gente está nessa questão da adoração, voltando ou para a adoração a nós mesmos ou a algum outro ídolo. Então, essa é a realidade, esse é o pano de fundo do grande conflito. A gente sabe que essas escolhas vão levar a gente, essas escolhas para falsa adoração, vão nos levar à morte. E com mais intensidade ainda no tempo que a gente está vivendo. Entendam, caros amigos que estão assistindo de casa, essa intensidade na falsa adoração vai aumentar. Bombardeios midiáticos, bombardeios governamentais, a gente sabe que tudo isso vai se orquestrar para que a gente adore uma falsa besta. Só que não vem do nada. Essas coisas não vêm ao acaso, não vêm, tipo assim, numa bandeja de maldades, como a gente já falou. Vai vindo aos poucos, através de coisas, às vezes, até aparentemente boas, amáveis, e que a gente entenda na nossa limitação que aquilo é uma coisa legal. Mas cuidado com a questão da adoração. E vai uma mensagem também, no finalzinho ali do estudo adicional, uma mensagem de conforto. Se a pessoa escolhe o lado dessa bandeja, né, de maldades que estão ali todas bem disfarçadinhas, ela simplesmente não quer, por uma escolha própria, não quer andar, não quer viver com Deus pela eternidade. Então, não é justo que ela queime pela eternidade, que ela sofra pela eternidade. Então, às vezes, tem pessoas que pensam assim, que recebem uma instrução. A Bíblia não apoia essa narrativa. Pelo contrário, ela diz que Deus, em um momento de justiça, ele vai colocar fim a quem escolheu o lado da maldade. Não confundam a palavra maldade com essas coisas extremamente ruins, mas às vezes pequenas maldades, pequenas escolhas que nos levam à rebelião, nos levam a uma adoração falsa. Então, o Deus ele é tão justo que nem nesse aspecto ele quer que os seus filhos sofram. Então, o momento de justiça final ele é pontual e quem escolheu
o lado da verdade, vai viver com ele para sempre. E é para isso que a gente está aqui, é isso que ele nos chama para escolher. É esse lado e é isso que ele quer. Essa é a vontade dele. Muito bom, né? E a gente vê aqui, né? Nos últimos aqui, eu quero só deixar um pouco essa frase aqui que fala na lição, mas o texto está aqui em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 14, tem uma frase aqui que é bem explícita, está mostrando para você que está em casa, entendeu? A lição, ela vem falando sobre isso. Se você tiver durante essa semana, essa oportunidade de você pegar a lição, parar mesmo aí para estudar a lição, entendeu? Não fazer somente por obrigação, que alguém fala para você, você estudou, lembra aquilo lá que parecia antes, quando você estudava na lição, lá na nossa igreja lá pequena, né? Era assim, quem estudou 7? Você estudou 7, lembra? Tinha isso, né? E às vezes você, para chegar na frente ali no sábado, tá bem, você falava assim, não, eu estudei 7, mas você só passou por cima, né? Eu quero convidar você que você chegue aí, tenha um momento de estudo da palavra de Deus mesmo, pare um pouquinho, não importa se é todos os dias, importa que você pare realmente e estude a lição, comprove aí o que nós estamos falando aqui, quer ver? Olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 13, o versículo é 14, diz assim, por causa dos sinais que lhe foram permitido realizar diante da primeira besta, seduzia os habitantes da terra, ordenando-lhes que fizesse uma imagem à besta, que tinham sido ferida à espada, mas sobrevivera. Eu quero ficar aqui só com essa parte aqui, por causa dos sinais que foi permitido realizar diante da primeira besta, seduzia os habitantes da onde? Da terra. Olha só. É como nós falamos aqui, nós estamos em meio a um conflito cósmico entre o bem e o mal. E não existe, né, um outro lado para você escolher. Entendeu? Não existe aí, como nós falamos, um muro, o centro, não. Só existe 2 lados para você escolher dessa batalha, o bem ou o mal. E por isso Deus, Ele faz esse convite para você, você também é aquilo, é o livre-arbítrio, Deus deu para você escolher, né? Então, jovem, é a sua escolha de você poder um dia sentar e falar assim, eu vou escolher viver a minha vida dessa forma. Lá no passado, muitos de nós que estamos aqui, nós escolhemos viver de uma certa forma e pagamos um preço, mas voltamos para o caminho daquele que sabe o que é melhor para nós. Então eu quero convidar você para que você possa também ter esse momento com Deus. É você e Ele. Às vezes nós precisamos esconder, né? Se esconder um pouco do mundo para ouvirmos o que Deus quer realmente de nós. Sabe, a maior lição que nós aprendemos ali de Adão e Eva é o seguinte: quando um se afastou do outro, Satanás agiu na vida deles. Se eles tivessem, por exemplo, se escondido de Satanás, o mundo seria outro. Mas eles se esconderam de quem? De Deus. Que você possa ter em mente que Deus está colocando na sua mão essa oportunidade de você escolher o quê? A vida. Deus possa te abençoar, tá bom? Eu quero convidar você agora que você possa fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, por favor, Deus, nós te pedimos que o Senhor possa de uma maneira especial continuar conduzindo as nossas vidas. E através do Espírito Santo, colocar em nosso coração um desejo de podermos todos os dias estudar a Tua Palavra, de chegarmos um pouco mais até Ti, através da oração, através de louvores, para que nós possamos entender, Senhor, que a vida que o Senhor está oferecendo é uma vida abundante, onde nós podemos um dia encontrar contigo na Canaã celestial e podemos saber que escolhemos certo e vamos viver a eternidade contigo, Senhor. Então nos abençoe, nos dê a tua proteção, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.